Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. E é com alegria que estamos aqui em mais um encontro nosso virtual, nos unindo em pensamentos, em sentimentos, para buscar nos ensinos de Jesus, para buscar na sua luz, no seu amor, a força necessária, a paz íntima necessária, que todos nós estamos precisando nesse momento ainda de pandemia, ainda cercados pela incerteza, pela insegurança. Então, que nós possamos nesse instante nos unir em pensamentos e em sentimentos com Jesus, para que melhor possamos aproveitar a tarde de hoje, esse instante que estamos iniciando agora. E hoje nós teremos mais um momento do projeto Reviver Faz Bem. Esse projeto nós lançamos o mês passado e tivemos a oportunidade de rever Juscelma Coelho. E esse mês nós iremos rever o nosso irmão Alberto Almeida, do Pará. Sim, Alberto Almeida, ele faz parte da Associação Médico Espírita do Pará, como também da instituição Jardim das Oliveiras. E o que nós vamos rever foi exatamente o evento onde ele veio tecer, seus comentários acerca do tema O Despertar do Ser na Vida Contemporânea, que foi o tema central do evento NEAS 40 anos pelos caminhos de Jesus. Esse evento aconteceu em 5 de dezembro de 2010, há 10 anos atrás, e foi lá no Centro de Convenções de Olinda. Então, no mês passado, a gente viu a contribuição de Juscelma Coelho. Este mês, nós vamos ver a contribuição neste evento do nosso querido Alberto Almeida. Que nós possamos aproveitar esse instante para realmente reviver esse momento, talvez nos revermos, se nos fizemos presentes naquele evento, naquela data, e para que nós possamos nos fortalecer, buscar esse despertar do ser nessa vida contemporânea e nesse momento tão ímpar que estamos vivendo atualmente. Então, antes de iniciar com o nosso irmão Alberto Almeida, vamos fazer uma prece, nos ligar mais facilmente por pensamentos e por sentimentos a Jesus e uns aos outros, formando uma corrente, uma rede de harmonia, de paz, de boas vibrações, para que possa envolver todo o nosso planeta tão necessitado. Vamos orar. Querido e amado Mestre Jesus, te buscamos, Senhor, nesse instante, com todas as forças do nosso ser, para que possas te fazer presente em nossas mentes e em nossos corações. Possa nos fortalecer, nos intuir, nos direcionar, Senhor, nessa nossa jornada. Te agradecemos por esse instante, por termos a oportunidade desses instantes de bálsamo, de alívio aos nossos corações, de ouvir, de aprender, de conhecer a Tua boa nova. Rediviva a Tua boa nova renovada na doutrina espírita. Envolve-nos, Senhor, com todo o Teu amor, a fim de que possamos nos sentir mais fortalecidos para prosseguir na caminhada, seguindo os Teus passos, Senhor. Que Alta de Souza possa também nos abençoar com seu amor maternal por todos nós. Nesse momento, neste ano em que estamos comemorando os 50 anos desta casa tão maravilhosa, que nos abriga, que nos ensina, que nos cuida, que nos fortalece. E assim, Senhor Jesus, e assim, querida amiga Alta de Souza, nós damos com esta prece por iniciados os trabalhos da tarde de hoje. Paz para todos.
E agora, o nosso querido Alberto Almeida, o despertar do ser na vida contemporânea. Queridos amigos, um toque do Pará, terno e suave, nas terras de Pernambuco. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida? Será maravilha ou sofrimento? Alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida é um nada no mundo, é um momento, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu fico e confio na moça, porque na moça eu ponho a fé. A vida que dispomos é aquela que podemos querer, que desejamos oportunizar, que desejamos concretizar, parafraseando o autor. Mesmo aparentemente sem valer nada, ela é sempre desejada, porque ninguém quer a morte, só alegria e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Parafraseando Gonzaguinha, na excelente inspiração com que ele compôs o que é, essa música de larga expressão na nossa nação brasileira, nós nos damos conta de que a vida, ela é tão portentosa, porque ela é regulada por leis que nos habilitam a vivermos na sua plenitude, quando temos consciência da sua grandiosidade. Olhando na estrutura macroscópica, damos-nos conta das forças que regulam essa dança cósmica existencial. Há efetivamente leis que, bem estabelecida, nos falam de uma regularidade incomparável. Enquanto o Sol, no seu périplo, faz uma movimentação num cantinho da nossa Via Láctea, os nossos planetas, que nos colocamos em torno dessa estrela de quinta grandeza, e em particular a Terra, ela faz um circuito chamado de movimento de translação em torno do Sol, com uma velocidade galopante. Nós estamos assentados numa bola espacial e não nos damos conta. Ela viaja em torno do Sol com uma velocidade incrível e, curiosamente, ela, movida por essa força que projeta para fora, a força centrífuga, ela não é projetada para fora do nosso sistema solar, porque há uma outra força, a estrela-mãe, que centraliza o nosso sistema planetário, a atrai amorosamente. E ela então, pela força de atração, pela força centrípeta, ela consegue manter-se equilibradamente. Voa em torno do Sol, mas não se despenca para o resto da Via Láctea. Nem tampouco é tragada pela estrela-mãe em função da atração com que esse astro-rei estabelece sobre o nosso planeta azul.
Mas a beleza da vida está quando estamos aqui, por exemplo, conversando, e eu posso gesticular ainda de uma forma leve e suave, porque nada me impede os movimentos em função de que a terra, não obstante tenha uma massa grandiosa e faça um movimento de atração para o meu corpo, ela igualmente faz uma movimentação em torno do seu próprio eixo, o chamado movimento de rotação. E esse movimento que regula a formação do dia, ele permite que essa força de rotação me projete para a atmosfera. É a força centrífuga. E essa movimentação de me projetar para fora e de me chamar para dentro se equilibram de uma forma magistral. É que a atração centrípeta, ela se equilibra com a força centrífuga em função da sua movimentação, e eu consigo movimentar os braços. Porque se ainda que ligeiramente uma força fosse maior do que a outra, haveria um desequilíbrio. Se a força de rotação fosse um pouquinho menor, eu não conseguiria levantar o braço, nós não conseguiríamos levantar da cadeira, não conseguiríamos levantar sequer. As árvores não conseguiriam estabelecer o processo do crescimento no seu movimento heliotrópico. É que a força de atração seria tão grande que impediria de qualquer movimentação para cima da crosta da terra. Mas se essa movimentação em torno de si mesma fosse um pouco mais veloz, nós seríamos cuspidos para a atmosfera. Seríamos projetados pela força centrífuga e não conseguiríamos pousar na terra. Há esse equilíbrio e a poderosa Gaia nos acolhe nessa pegada singela e suave, com que nós deitamos no seu leito, podemos nos movimentar, levantar, deambular, caminhar, saltar e dar uma cambalhota, porque o equilíbrio dessas forças cósmicas se fazem de tal modo perfeitos que é possível dançar na ritmicidade do cosmos. Do mesmo jeito, quando vamos da terra, do macro, e mergulhamos no micro, lá está o átomo, num circuito que lembra os nossos sistemas solares, da nossa Via Láctea, quando os elétrons em torno do núcleo fazem o seu périplo, fazem o seu circuito, e assim eles são capazes de estabelecer uma movimentação que dá vida ao microcosmos, em função de que a força do núcleo do átomo, se fosse ainda que infinitesimalmente maior do que ela engoliria os elétrons, ou se ela fosse menor, os elétrons se despencariam do átomo e nós teríamos um colapso cósmico. Há um equilíbrio no micro, há um equilíbrio no macro, há um equilíbrio daqueles que pertencemos à Terra, ao planeta azul, na nossa movimentação. E por que sofremos? Porque nós que habitamos o seu seio, estabelecemos relações tumultuadas. Porque não conseguimos coexistir com o parceiro, com a parceira. Por que não conseguimos gerir um grupo de espíritos que se colocam na conta de filhos dentro do lar? Qual é o desafio para entendermos que essa harmonia sideral, ela não consegue se estabelecer em nível terrenal? O que é que acontece com o nosso reino? Já que o átomo, tanto quanto o macro, falam de uma perfeição do divino. O que é que acontece com este ser dotado de razão, que consegue estabelecer pela linha do seu raciocínio movimentações de cocriações na terra, porque este homem não é capaz de ser com o outro no vizinho de porta do apartamento? Por que não conseguimos sentar ao mesmo tempo que o outro senta ao nosso lado dentro de um ônibus, por exemplo, e estabelecermos um diálogo fraternal, e ali, diante de qualquer movimentação, ainda que simplória, entramos em conflito? O porquê há tantas crianças sob as marquises dos prédios engalanados, à margem das grandes megalópolis? O porquê há homens de rua que perambulam como se fossem folhas secas colocadas ao vento e circulam daqui para acolá ao sabor da ventania da indiferença humana dentro das cidades mais portentosas do nosso planeta? O que há conosco
que no momento patético nos projetamos de uma janela para legitimarmos o suicídio. O que há conosco, que não conseguimos estabelecer uma relação com o outro e avançamos e sufocamos o outro mediante as nossas próprias mãos, e se elas não são suficientes, nós não nos valemos não mais da pedra, nos valemos de uma faca ou de um instrumento mais sofisticado que a tecnologia nos proporcionou construir, e eliminamos o outro com uma pistola automática. O que acontece conosco nessa dança cósmica, quando estabelecemos o furor das guerras? O que acontece conosco quando pelo menos 1/3 do mundo experimenta a fome numa terra pródiga de alimentos? O que acontece conosco, que estabelecemos divisórias entre os países e brigamos pela uma nesga de terra com o vizinho que mora ao lado, no mesmo pedaço de chão, no nosso bairro? Esse é o grande desafio. Jesus, na sua fala eloquente, poética, haveria de dizer: observai os lírios do campo, as aves do céu, não trabalham, não fiam, não guardam em celeiro, mas o Pai as alimenta todas. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum deles. Qual de vós é capaz de acrescentar 1 centímetro à estatura de uma ave? Oh, homens de pouca fé, por que estáis preocupados com o que comer, com o que beber, com o vestir? Não é a vida a própria possibilidade da existência? Não é o corpo a própria indumentária, o próprio vestimento? No entanto, o homem dotado de razão, diz o Espírito Emmanuel, não consegue cumprir a sua finalidade cósmica do mesmo jeito que a flor e que a ave, que no nível existencial evolutivo em que se encontram, dão conta de estabelecer a sua funcionalidade. Não vemos uma ave morrer de fome, salvo aquela que a gente dará o piste dentro da gaiola, ou aquela que é abatida por um fogaréu que estabelecemos na Amazônia, na tentativa de derrubar as árvores para fazer um pasto, em seguida para os nossos bois. Não vemos uma flor nascer despetalada porque está com preguiça de apresentar a sua coloração, nem tampouco um lírio que se pede de apresentar o seu perfume porque simplesmente ele amanheceu de mau humor. Todos cumprem a sua função, mas aqueles que somos o topo da pirâmide social, aqueles que representamos o ápice da escalada evolutiva dos seres que habitamos a terra, não conseguimos estender a mão um ao outro para estabelecer uma relação de armistício nas nossas guerras contínuas. O que é que há? O que é que há? É que no nosso processo evolutivo Deus nos concedeu a liberdade de fazer escolhas, o divino dom de escolher, até de escolher errar num dada circunstância, como sinônimo de experiência, de aprendizado. Deus nos ofereceu a possibilidade de fazermos a cocriação e representarmos a sua magnificência, expressando a sua lei íncita na nossa própria alma, como disseram os espíritos Allan Kardec. A lei está na consciência, na questão 621 de O Livro dos Espíritos. Mas o nosso movimento desengonçado, a nossa possibilidade de não dar conta de nós mesmos, fez com que historicamente fizéssemos um caminho para um beco, por que não dizer um descaminho, uma experiência longa, demorada e dolorosa, e em nome do divino, manietados pela uma teologia expropriante, dogmática, excruciante, nós fomos conduzidos para uma verdade mentirosa. Mas a lei do progresso está estabelecida, ninguém pode deter as rodas do progresso. E surgiu no século XVI a ruptura, quando Francis Bacon faz uma inserção de busca pela verdade, fazendo a observação da natureza. Mais tarde, René Descartes faz o mesmo incursão
e rompe de uma certa forma com a teologia dominante para estabelecer uma outra via de chegar à verdade, à racionalidade, à razão. E assim nós vamos nos desconectando daquilo que buscava manter uma relação com o divino de uma forma divina, porque a nossa relação era estereotipada, era bizonha, catastrófica, bizarra, e assim foi feito. A humanidade se desgarrou da religião, que mantinha uma relação de apropriação da verdade indebitamente. E foi exatamente no século das luzes que vamos perceber o mundo fazendo uma movimentação sem par, quando nós encontraríamos no ano de 1848 Karl Marx fazendo um manifesto comunista, participando do manifesto comunista, que ensejaria construir uma percepção de leitura social, fazendo uma descrição de como é que os homens se relacionam enquanto classes na relação de poder. Ao mesmo tempo, contemporâneo de Marx, estaria Charles Darwin, que estudando o processo evolucionista, haveria de ter a ousadia de romper com o criacionismo para propor o evolucionismo, estudando a evolução das espécies. E no ano de 1875, 15 anos depois da sua proposta aproximadamente, em que ele lançou o livro da evolução das espécies, ele fala de que o homem devia ser derivativo desse processo evolutivo, no qual uma espécie daria origem a outra e desapareceriam os elos intermediários, depois que elas estavam fixadas. Mas, contemporâneo a Marx, nós encontraríamos Freud estudando o homem por dentro, na subjetividade, e descobriria um inconsciente, e daria conta de perceber que a nossa pulsão de vida, a libido, ela quando detida, castrada, retida, ela gera doença, morte, sofrimento, e colocaria uma nova forma de um homem encontrar a realidade de si mesmo, fazendo valer entender de que nós temos uma dimensão consciente, subconsciente e inconsciente, portanto, uma dimensão impalpável que rege a nossa vida. E não demoraria muito, já na virada do século, um outro homem monumental, já no século XX, Albert Einstein, traria a teoria relativa a teoria da relatividade especial, em que ele deixaria muito claro de que o mundo é regido por energia, numa perspectiva de mutação para a matéria ou de conversão para a energia, de que matéria e energia eram duas faces de uma mesma moeda, de que o mundo, portanto, estava composto nessa realidade que estava além da matéria, porque a matéria nada mais era do que a energia que estava densificada, condensada. Mas esses gênios das ciências, Marx, Darwin, Freud e Einstein, este último em exceção, se manifestariam compondo as suas teorias centrados no materialismo. É fácil de entender Karl Marx, é fácil de entender Freud e Darwin, é porque a religião, de uma certa forma, estava perdendo o domínio míope sobre os seres humanos na determinação de uma verdade. Era incompatível aquela forma como a religião propunha se olhar a vida. E eles então fazem uma explicação muito lógica no seu contexto existencial e contemporâneo, ali vivendo uns com os outros, mas todos eles negam a divindade. Todos eles falam da religião como algo embaraçoso, como o ópio do povo, como elemento castrador, e de fato eles tinham razão. Mas é no meio desses homens que surge a ciência espírita, trazendo como foco não mais um animal superior, não mais um sujeito na proposição da sociologia, não mais uma pessoa psicológica na proposição de Freud, não mais um turbilhão eletrônico numa visão da física moderna. Ela traz, focando num ser que transcende a tudo isso, que está além do corpo, que está além da manifestação emocional, que está além da matéria, que está além do palpável, que está além da subjetividade até então descoberta, que era o espírito.
E aí surge o Espiritismo com Allan Kardec, estruturando essa doutrina maravilhosa em meados do século XIX, mas antecipando-se a esses mesmos gênios do conhecimento humano, mas com uma diferenciação. Ele falava do ser humano, da vida em conexão com Deus. Ele conseguiria articular a dimensão psicoemocional de Freud, a dimensão social de Marx, a dimensão biológica de Charles Darwin, no mundo da física moderna, a partir de um fio que entreteceria essas contas, esses produtos do conhecimento, que era a visão da espiritualidade, da eternidade do espírito. O Espiritismo surgia como uma ciência centrada em cima do fato, e trazia como consequência uma filosofia que nos daria ensejo de perceber a vida, dando conta de responder às perguntas de todos os tempos, que a filosofia não conseguiu responder, mas não se detendo aí, desaguando numa religiosidade cósmica, na linguagem de Einstein, desaguando numa ética com possibilidades de comportamento moral diferenciada daquele tempo e dos séculos que o antecederam. Não era uma moral social, não era uma moral hipócrita, não era uma moral hebdomadária, semanal, de alguém que frequenta um culto. Era uma moral centrada nos caminhos do Galileu, nos caminhos de Jesus, como propõe esse seminário. Era, portanto, um jeito novo de se colocar no mundo, mas não era um jeito bobo, era um jeito centrado em cima de uma ciência filosófica. Não era uma fala de Deus a partir de dogmas estabelecidos de cima para baixo, numa perspectiva dogmática. Não. Era uma relação com Deus centrada numa realidade pujante, no fato de que o Espírito existia, a partir de um mundo que só a física deveria estabelecer, quando, abrindo ensejo para essa análise da matéria e da energia, demonstra na atualidade que quando duas ondas se encontram, elas geram uma partícula. Ou quando duas partículas se encontram, um elétron e um pósitron, por exemplo, elas dão de encontro, elas desaparecem e forma-se uma onda. A pergunta é: aonde estão a massa dessas duas subpartículas? Os astrofísicos, os astrônomos da atualidade, num grupo, dizem: o mundo, o universo, é feito de 4 a 5% de matéria, aquela que compõe a nossa escala estequiométrica, a nossa escala periódica, a nossa tabela periódica da química dos nossos dias. As estrelas, o ar, tudo que se compõe está ali reduzido a 4 a 5%. Mas há uma matéria escura que a astronomia pôde agora documentar a veracidade dessa hipótese, analisando a galáxia de Magalhães no seu funcionamento. Puderam confirmar aquilo que era uma hipótese de que há uma matéria escura. E segundo os astrofísicos, dizem que essa matéria constitui-se de 25% no universo. Mas eles afirmam: há 70% do universo composto por energia escura. E quando se lhe pergunta o que é, eles não sabemos. Mas o universo só se explica com esses 70% outros, que está no campo das hipóteses. A astronomia caminha na direção da energia escura, e lá estão os espíritos vindo da energia escura e se materializando no tempo de Kardec. E Kardec podendo dizer: os espíritos não são uma abstração, não são uma fantasia, eles podem ser tocados, eles podem ser palpados, é uma realidade que se constitui como um fato. Era o Espiritismo falando da energia escura, mostrando que ela poderia ser vista num processo do transe mediúnico. Era, portanto, essa doutrina que vinha abrindo espaços para que pudéssemos entender o que é a vida,
e pudéssemos entender de que, além dessas leis físicas que regulam o macro, que regulam o micro, que regulam as condições de habitabilidade na terra do ponto de vista material, há leis do ponto de vista espiritual, moral, que regulam as relações humanas. E de que o ser humano só é feliz quando ele consegue entender de que essas leis estão postas na nossa realidade existencial. Enquanto não conseguimos entender essas leis, que os Espíritos chamam leis de amor ou leis morais, nós não daremos conta de sentar ao lado do outro na mesa, estabelecermos uma relação com frugalidade, com cordialidade. De que nós não daremos conta de, em divergindo, não precisarmos romper. De que nós não daremos conta, se não nos apropriarmos dessa lei, de que é possível perdoar mesmo um homem que seja um genocida. De que é possível, ao contrário, se apropriando dessas leis, entender que o outro é meu irmão, ainda que ele pense diferente de mim. E de que ele é meu irmão, ainda que ele queira me matar. E de que ele é meu irmão, ainda que ele consiga tirar a minha vida corpórea. Porque ele é pertencente a uma mesma humanidade que transcende a condição humana. Porque o ser humano, na perspectiva espírita, não é só um ser humano, é um ser transhumano. Ele excede a possibilidade de humanidade. Essa perspectiva doutrinária, que traz esse embasamento científico-filosófico, nos permitiu resgatar o amor e perceber que está aí centrado o movimento que deve regular as relações humanas, permitindo que o homem possa ser homem, sendo divino. Que ele possa dar conta de estabelecer a solução dos seus conflitos, de que ele possa coexistir com o outro sem precisar que ele brigue com o outro, lance um míssil no outro, ou estabeleça um silêncio enregelante, e deixando o outro mortificado na condição de um filho, um pai que não lhe dá atenção, marcando-lhe, traumatizando a existência para o futuro. Só olhando o amor é possível redescobrir de que o cosmos, nessa ritmicidade, ele traz leis que, se observadas, ela nos devolve a possibilidade da felicidade pela via da nossa liberdade de escolher. Aí é possível estabelecer um relacionamento de parceria, é possível ir além do conflito e aprender com ele, é possível ser um aprendiz da vida e jamais desejar a morte. É possível, portanto, ser com o outro numa relação que seja sempre 1 mais 1, excedendo de 2. Fazem-se 2 meses aproximadamente, eu vivi essa experiência no circuito familiar. Minha mãe se levantava para estabelecer uma visita ao meu pai, que estava na UTI, com 92 anos, num estado de melhoramento progressivo, mas um idoso na UTI sempre é ameaçador. E ela, parkinsoniana, quando estava tentando se vestir, tentando ser muito independente, tentando não dispensar a ajuda do outro, ela tentou vestir a calcinha sozinha. E um parkinsoniano não pode fazer isso sem que tenha muito cuidado. Ela foi fazê-lo no banheiro, tombou e quebrou os dedos. Porque a vida é assim, ela nos ensina a ter humildade. Às vezes nós somos tão independentes que a gente precisa, antes de desencarnar, viver 2, 3 anos às expensas de alguém para aprender humildade. Porque a gente não quer incomodar ninguém. Na verdade, o orgulho de não querer precisar de alguém e ficar na mão de alguém, mas todos estamos na mão do outro. Porque somos seres interdependentes. Não somos seres que nos resolvemos por nós mesmos. A relação humanidade, ela é social, ela não é solitária. Ninguém se ilumina sozinho, nós nos iluminamos no encontro. Mas o desencontro que nós nos estabelecemos quando tentamos esse processo iluminativo, ele resulta da negligência das leis de amor. E a humildade é uma delas. E eu dizia para minha mãe: minha mãe, você não tem jeito mesmo. Por que você não conseguiu pedir? Ainda foi trocar a calcinha no banheiro. Ela sorria depois do evento já passado, como quem admitindo de que ela ainda quer ser a mulher super poderosa e não se dá conta que tem 86 anos.
Mas ao invés dela ir para o hospital para curar a fratura de 2 dedos que se estabeleceu na mão, ela foi para a UTI e foi visitar o meu pai. E o fez, porque naquele dia ela completava 60 anos de conjugalidade. E eu depois me apropriei da ocorrência e fui fazer uma crônica. E fui ler para ela, sem dizer que era ela. Disse: mãe, olha aqui os que eu escrevi no Evangelho no Lar em Família. E comecei a ler. Aí ela percebeu que era ela, naturalmente. E quando eu concluí, achando que estava abafando, ela disse: faltou o beijo que eu dei nele. Eu não tinha presenciado o beijo que ela tinha dado na UTI, mas ela fazia questão de que se consagrasse naquela crônica que ela beijou o meu pai, que dias depois desencarnou. É possível conviver 60 anos com alguém em regime de conjugalidade? É um fato. O meu pai, que era espírita, a minha mãe era católica, de fazer missa em latim, e lia o Evangelho para o meu pai, que era perturbado. Mas ela começou a perceber que ela já estava lendo o Evangelho para ela e que meu pai não entendia nada. Aliás, desencarnou entendendo muito pouco do Evangelho, porque ele era um espírito limitado na compreensão do espiritismo, não tinha maturidade do senso moral, como propõe Allan Kardec. E a minha mãe era uma alma madura do ponto de vista espírita, abraçou o espiritismo e pôde fazer uma parceria com ele inigualável, porque estabeleceu a movimentação dos recursos da amorosidade para entender que a conjugalidade efetiva, que supera os conflitos, os tumultos, os processos problemáticos que surgem em todo relacionamento humano, ela só pode ser conseguida quando eu faço a minha parte e o outro faz a dele, e de que nesse processo de cada um fazendo a sua, nós conseguimos manter a dança conjugal com maestria. E ela tinha uma demanda maior, porque ele era um doente psiquiátrico, e ela conseguiu fazer isso com tanta prontidão e com tanta competência, que ele não se dá conta da grandiosidade da vida dela na vida dele. Cada um deu para a relação o que podia, e eu falando ao telefone, dizer: mãe, o pai está fechando essa encarnação com primor. Ela disse: é, meu filho? Digo: é, um primor. Agora ele tem que depositar no banco de Deus 50% para a senhora, porque a vitória dele lhe deve 50%. Ela, no exercício de desprendimento, sabe lá, meu filho, o que eu fiz para ele nas outras encadernações e tudo. E eu disse: o pior não é isso, minha mãe, a senhora está rica, eu nunca quero me apartar de você, porque cada filho que desencarnar e for vitorioso tem que depositar 25% na sua conta e 25% na conta dele, quer dizer, 50% vai para vocês e 25% vai para a senhora. Então a senhora está bilionária no mundo espiritual. É efetivo o que eu estava dizendo. Eu não estava querendo de modo algum barganhar alguma elogio da minha mãe ou obter dela alguma benesse naquela circunstância. Eu estava falando da realidade. A capacidade de viver a amorosidade foi tão grande na relação de conjugalidade que ela conseguiu não fissurar, não ser cuspida ou não cuspir a conjugalidade numa ruptura, porque conviver com uma pessoa difícil é difícil. Agora, conviver com uma pessoa difícil psiquiátrica requer doutorado, e ela fez o doutorado, fez o caminho do processo libertário. E esse caminho foi composto nesse ensaio do cotidiano de poder viver o amor que se conecta, que cede para poder construir uma realidade maior no dia seguinte, que diz sim, mas também diz não. E ela pôde fazer isso com prontidão. Quantos de nós, quando não conseguimos entender as leis de amor, não conseguimos abrir mão e fazermos uma movimentação pelas vias dessas leis que regulam as relações de felicidade, nós não conseguimos estruturar um comportamento em cima dessas leis e rompemos e sempre colocamos a culpa no outro. O outro é o culpado. Esta semana mesmo eu atendi um casal muito jovem e ele me dizia: o senhor não imagina a minha esposa é muito difícil, doutor. E começou a relacionar, mas tudo que ele relacionava era igualzinho o que ele faz com ela.
Igual, igual. Quando ele acabou de falar, eu disse, incrível, eu achei que você estava falando de você, falando dela. Ele disse, eu acho? Eu digo, eu acho. Aí comecei a relacionar tudo que ela já tinha me dito. Ele disse, é mesmo, nós somos muito igual, né? Eu digo, é. E ficam brigando para ver quem tem razão, os dois não têm. Porque na conjugalidade, quando alguém tem razão e quer levar a melhor, a conjugalidade se perde, a felicidade se destrói. Mas se alguém quer ser feliz, nós compomos razões diferentes para encontrar uma razão em nível superior. Nós abrimos mão daqui porque sabemos que o outro não está percebendo e cedemos aqui para poder conquistarmos um outro nível de entendimento. Não é eu tenho razão porque eu tenho razão, porque todo mundo tem razão do seu ponto de vista. Há sempre entre duas pessoas que se relacionam 4 verdades ou razões. A minha, do outro, uma verdade que a gente é capaz de construir e a verdade cósmica, absoluta, que a gente não alcança, salvo quando for espírito puro. As nossas verdades são sempre relativas. A gente vê isso quando lidamos com o paciente psiquiátrico. Ele olha para você e diz, você é uma mulherzinha. Diga que você não é mulher, mesmo sendo homem. Ele é capaz de matar, porque você vai contrariá-lo. E você não precisa usar nenhum gesto afetado para dizer que é mulher. Você diz, você está dizendo que eu sou mulher. Pelo menos isso você diz. Você está dizendo que eu sou mulher, mas não contraria. Você não vai dizer assim, eu sou macho, cara, me olha bem nos olhos, porque aí ele vai surtar e vai matar você. Então você precisa ceder um pouco, porque ele é doente. Ele está olhando você como uma mulher. E você não pode dizer para ele que ele está errado, porque na realidade dele, doentia, ele está certo. Ele está delirando. E você não pode contrariar um paciente que vem ostensivamente e faz uma afirmação dessa, porque você entra em colapso. E você, se fizer isso, você vai ser tão louco quanto ele, porque ele é o doente, não é você. É ele que tem que ter um comportamento desengonçado, inexperiente. Uma vez eu estava diante de uma jovem, e ela disse assim, você está vendo meus olhos verdes e meus cabelos louros? Eu digo, não, os seus cabelos são castanhos e os seus olhos são escuros. Os meus olhos são verdes e o meu cabelo é louro! E gritou, os seus olhos são verdes, prestando bem atenção, e os seus cabelos são louros. Ela fez um surto dentro do centro espírita, na minha frente. Ela tinha piorado, eu não sabia que ela tinha piorado. E eu quis corrigir. Ela não era daltônica, nem tinha nenhum outro problema. Ela tinha apenas surtado, só. E eu concordei, e ela foi esfriando, e eu também. A vida é feita por leis de amor. Quando um pai dentro de casa não assume o seu papel de pai junto ao filho, ele colide, e o filho é cuspido porque ele faz um movimento de amorosidade desengonçada, como a rotação da terra, e o filho é cuspido do lar e vai para as drogas, vai para o grupo do horror, vai para o grupo dos pichadores, vai para o grupo das pessoas de má vida. E os pais se dizem, mas o que aconteceu comigo? O que foi que eu fiz? E não se olham. A forma como impulsionar o seu filho através de uma relação de desamor, de frieza, ou de superproteção, ou de castração, ou de violência, empurrar um filho para fora do lar, gerando os transtornos da dependência química, que volta trazendo o efeito eco para aquele lar daquilo que os pais fizeram com aquele filho. Do mesmo jeito que aqueles pais super protegem o filho. A exemplo da coruja que conversava com a águia, estabelecendo um ponto de silêncio na guerra entre corujas e águias, que comiam as filhas dos outros. E naquele ponto de armistício, a coruja se virou para a águia e disse, muito bem, a partir de hoje então nós não comemos os nossos filhos, um dos outros. E a águia disse, concordo, está estabelecido. Mas como é que é seus filhos? E a coruja disse, os meus filhos são belos, têm uma plumagem fofa, tranquila e suave, têm os olhos encantadores, uma harmonia perfeita. E foi fazendo a descrição. Tu, quando olhares os meus filhos, verás que eles não merecem morrer, portanto, não merecem ser comidos. Selado o acordo, a águia voejou para um lado, a coruja para o outro. E logo a águia viu um ninho, umas pessoinhas horrorentas,
cabeçudas, com uma plumagem esquisita, que virava a cabeça de um lado para o outro, do lado para o outro. Ela achou aqueles seres tão excruciantes no campo da fealdade, que até não quis comer, mas como eram feios mesmo, estava com fome, ela comeu. A coruja teve um mau pressentimento, correu de volta para o seu ninho. Quando chegou, a águia estava acabando de jantar. E ela disse então: tu comeste os meus filhos, a coruja? A águia disse: essas excrescências eram os teus filhos? Assim são os pais. Os pais, muitas vezes, pegando essa fábula, estabelecem relações de superdimensionamento dos seus filhos, e fazem movimento de superproteção, e passam por cima da realidade, desconhecendo os que os seus filhos o são. Estabelecem relações de idealização, idealizam uma coisa que não é, e quando os seus filhos se apresentam no mundo, não recebem dos seus pais uma abordagem adequada, porque os seus pais não conseguem vê-los como eles são. Quantos pais, olhando os seus filhos, não veem erros nos seus filhos? Os seus filhos são os mais bonitos, que têm a plástica mais perfeita, que nunca se equivocam. Qualquer confusão que tem na escola, os filhos têm razão, o professor está errado, o colega está errado, todo mundo está errado, o vizinho está errado. Eles não conseguem olhar um palmo acima dos próprios olhos para perceber que os seus filhos são seres em processo de evolução e que, portanto, eles também são factíveis de cometer erros, e aliás, muitos erros, porque são filhos, são crianças. É nessa perspectiva que os pais superprotegem os seus filhos. E nesse movimento de superproteção, o movimento da educação se compromete. E os filhos vão sendo devorados pelas águias da vida, que aqui e acolá lhes devoram a expressão de comparecimento, porque eles não conseguem ter os limites adequados para se colocarem no mundo, porque não receberam dos seus pais as referências com que pudessem se movimentar com segurança. Os pais sempre passaram a cabeça nos filhos, sempre lhe disseram sim, sempre acharam que os filhos eram egressos da união divina do nosso lar. E às vezes o bichinho, coitadinho, vieram aqui do umbralzinho bem próximo, e às vezes alguns vieram até das trevas, que é um pouco mais embaixo, e os pais, como corujas, não conseguem entrever os seus filhos. Essa relação é uma relação que se contrapõe a uma outra dos pais que têm os filhos e abandonam os seus filhos na indiferença. Acham que os seus filhos devem ser capazes de se criarem por si mesmos, viram as costas e os filhos seguem a sua vida num processo de abandono, de desprezo. E a pior coisa para uma criança é não se sentir amada. A pior dor para um ser humano que reencarna, enquanto na faixa etária infantil, é se sentir rejeitada, porque ela assume dentro de si mesma a postura: eu sou uma pessoa mal formada, eu sou uma pessoa que nasci com um defeito de fabricação, eu não mereço ser amado, não mereço ser amada, porque se os meus pais me rejeitam, quem é que vai me acolher? A criança não consegue, do ponto de vista psicológico, entender que são os pais que são cabeças avoadas, que são os pais que estão mais preocupados com as coisas do que com os espíritos, com as pessoas. Ela não consegue perceber que os pais brigam entre si e nunca se encontraram, de que são crianças feridas também e que não conseguem exercer a função de pai e de mãe. Elas não conseguem, elas chamam para si um sentimento que é um dos piores sentimentos que um espírito reencarna e vive a faixa infantil na experiência de não ser amado pelos seus pais. É o sentimento de vergonha tóxica. A vergonha tóxica é um sentimento que acaba com o autoconceito, com a autoimagem, com a autoestima. Eu sinto vergonha porque sou assim como sou, deformado, porque meus pais não me amam, não me quiseram, me abandonaram.
Esse ser vai estar sempre no mundo adulto, trazendo as marcas. Se não tiver recebido um atendimento adequado ao longo do seu desenvolvimento psicoterapêutico, se não tiver abraçado uma religião que pudesse lhe fazer refletir sobre si mesmo, ele vai crescer e vai ser um adulto infantilizado, ferido, que vai estar sempre pedindo desculpas, que vai sendo sempre subserviente para tentar receber migalhas de amor dos outros, que vai sempre se colocar numa posição de escravidão aos outros, não de serviço, não de caridade, mas de subserviência, de servilismo, numa postura daquele que abre mão da sua dignidade própria, porque ele não se sente merecedor de respeito, tampouco de ter direitos. Ele não é um ser de direitos, ele é um ser que está sobrevivendo às custas da misericórdia dos outros. Então, ele se submete a tudo e a todos. No trabalho, ele é o burro de carga. Em casa, se ele se consorcia, se ela se consorcia, ela vai ser o capacho em que o outro vai pisar, repisar. Os filhos vão usurpar desse pai. Tudo porque ele foi abandonado lá no início. Leis de amor. Nem superproteger os filhos numa atitude cega de que eles são o máximo, nem deixar jogados os filhos ao relento, achando que eles vão se criar sozinhos, porque os filhos vão se achar o mínimo. Nem o máximo, nem o mínimo, o caminho do meio. As leis de amor regulam de que os pais devem profundamente amar os seus filhos. Não devem tomá-los no queixinho e dizer: olhe nos olhos do papai. Papai ama você, meu filho. A mãe deve tomar nos olhos da criança e fazer o mesmo. A mamãe é apaixonada por você, meu filho. Ela não é cega, ela é apaixonada, ela é amorosa. O pai não está dizendo que o filho é a última edição dos espíritos puros que reencarnaram na terra. Ele está dizendo: eu amo você. Porque nós só pegamos o queixo da criança e pedimos para que ele nos olhe nos olhos, para saber se eles estão mentindo. Olha aqui para o seu pai, deixa eu ver se você está falando a verdade. Como se fosse um fiscal de último escalão perseguindo um criminoso que está sob a tutela do seu lar. Essa atitude de desamor, de distanciamento, ela precisa ser revista. Como o pai que descobriu que é importante não só amar os filhos, é importante dizer que ama, porque dizer que ama fortalece a ação de quem ama. Ele descobriu isso, subiu as escadas, bateu na porta, o filho estava ouvindo uma música, o filho disse: quem é? É papai. Entre, papai. O pai entrou, se aproximou, sentou à beira da cama, perguntou sobre a música, e o filho começou a dizer qual era a banda. E ele começou a dizer: meu filho, é impressionante. Depois de falar um pouco da banda, procurando se inteirar de algumas informações para criar um clima, ele disse: meu filho, nós, eu e sua mãe, gostamos muito de você. E o filho disse: eu também, pai, eu gosto muito do senhor e da mamãe. Aí ele saiu, mas antes que ele descesse a escada novamente, disse: mas não foi isso, eu vim dizer que eu amava o meu filho. Bateu na porta e o filho: quem é esse? É papai. Entre, papai. O pai entrou de novo. Disse: não, meu filho, é que eu vim aqui dizer uma coisa para você. Não disse, sabe como é, meu filho? Você nasceu, meu filho, você nasceu. Nós esperávamos muito o seu nascimento. Aí ele começou a rodear. Quando a gente tem dificuldade de falar uma coisa, a gente vai pelas beiras, né? Ele foi pelas beiras, lá pelas tantas, quando chegou no ponto crucial, ele disse: meu filho, é que eu e a sua mãe amamos muito você. O garoto olhou para ele, percebendo a dificuldade, porque os filhos sempre percebem a dificuldade dos pais. Disse: papai, eu também amo vocês. Ele saiu quando estava já no pé da escada e disse: mas não foi isso. Era para dizer que eu amava-o. Subiu a escada, bateu na porta, e o garoto disse: não diga quem é que eu vou adivinhar. É papai. Se é. Ele entrou nervoso. Como é que você soube? Ele estava tão fora de si. O filho disse: os filhos sempre conhecem a passada dos seus pais. Quando a gente ama alguém, a gente conhece o tocar dos passos no chão. Como alguém abre a porta. Quando alguém abre a porta do apartamento, você sabe qual é o filho que está chegando pelo abrir da porta. É o pai que ama.
Ele tem o registro da movimentação dos filhos e os filhos dos pais. O pai sentou e disse: meu filho, é que eu vim dizer uma coisa para você e não disse. Aí o filho disse: então diga, pai. Ele disse: eu vim dizer para você, e olhou para o chão, porque é muito difícil a gente dizer que a gente ama alguém olhando nos olhos. É muito difícil, a gente tem vergonha. Mas a vergonha não é do outro, a vergonha é da gente, porque a gente se acha sem jeito, a gente não se acha merecedor de amar, a gente se acha que vai poder receber uma rejeição do outro, e a gente fica todo sem jeito. Aí ele olhou para o chão e disse: eu lhe amo. Num bom português, eu lhe amo é alguém que está longe. Poderia ser: eu te amo, eu amo você, eu amo tudo, uma linguagem assim, né? Mas eu lhe amo foi um ato falho também. Nós amamos os nossos filhos, mas por que não lançar um torpedo para eles? Meu filho, eu te amo. Porque a gente manda um torpedo: vê se você fecha a porta. Vai no torpedo. O filho lê desse jeito, ele lê a nossa voz. Por que nós não fazemos um telefonema aleatório para dizer: ô meu filho, como é que você está? Você está bem? Mas do que é, papai? Não, eu só me lembrei de você, queria dizer que te amo. Porque as nossas ligações, como ontem eu contei em Garanhuns, da parceira que telefonou para o esposo, e ele disse: o quê? Fala logo. Ela disse: desculpe, moço, caiu errado, e desligou. Ligou no mesmo número. Aí ele atendeu menos agressivo: fala, eu estou te ouvindo. Ela disse: ih, moço, desculpe, está caindo errado. Desligou de novo. E ligou a terceira vez. Aí ele disse: fala bem, estou te ouvindo. Ai, amor, que bom que você atendeu, amor. Porque eu estava ligando, estava caindo num outro número, e quem atendia era um homem grosso. Essa companheira espírita tem uma presença de espírita fantástica. Ela dizia assim: não, Alberto, logo que eu casei com ele, veio com uma grosseria. Eu disse: dá logo outro coice aqui. E aí ele se deu conta. Então ela foi enquadrando o pobre coitado. Eu acho que é ele que vai ter que entrar com a lei Maria da Penha, porque ela tem muito gingado, e eu acho que ele vai começar a se sentir oprimido. Quando a gente ama, a gente encontra um jeito certo de colocar o outro na posição que ele deve ocupar. Quando ele está na posição inadequada, nós gentilmente convidamos para que ele ocupe a sua posição. Não precisamos matá-lo nem abandoná-lo, o filho, o esposo, o pai. Há que buscarmos no campo do amor uma relação que seja a mais efetiva e a mais profunda. Às vezes, estabelecer uma relação com a sogra requer pelo menos 200 metros de distância. Porque se ela vier morar no mesmo prédio, o casamento acaba. Ela diz: meu bem, você não quer morar? Tem um apartamento aqui para alugar. O genro, a nora diz: não, mas tem um outro mais baratinho ali, não é? Às vezes até mais caro. Mas vai sair mais caro ou barato se morar no mesmo apartamento. Não é com nada, não. Mas dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele. Há controvérsias. Há controvérsias. A relação de uma mãe com um filho é umbilical. Quando nós queremos falar de Deus, a gente diz: eu amo e acima de mim não existe nenhum outro amor a não ser de Deus, diz a mãe. Ou alguém diz assim: não, ela ama, impressionante. Como Deus é o amor maternal. Mas esse mesmo amor maternal, se ele não está bem purificado, ele vai misturado com muito apego, com instinto de proteção. Então a mãe, a tendência dela é querer proteger a sua ninhada, mesmo que a sua ninhada já tenha crescido. É comum a gente ver ela dizer: os meus meninos, a minha mãe diz hoje, nós todos lá quase temos mais de 50 anos, os meus meninos não chegaram, os meninos dela. Então é uma dificuldade de atualizar o tamanho, a imagem. E quando o filho casa com uma outra pessoa, a filha, a mãe fica agoniada. Se é o filho, então, fica muito agoniada. Será que ela vai tratar bem do meu filho? Ela telefona para a empregada, diz: o que é que o meu filho vai comer hoje? Não, feijão ele não gosta assim, não. Ponha cominho no feijão, cominho. Não ponha pouco, não, ponha muito, que ele gosta muito de cominho. A esposa vai ter diarreia, porque o cominho não chega bem para a esposa.
Parece que ele não tem boca para dizer eu gosto de muito cominho, e a esposa para dizer que gosta de pouca pimenta cominho, e que portanto ela tem diarreia. Parece que é eles que vão ter que resolver essa encrenca. Então às vezes na relação amorosa nós temos um espaço que nós temos que respeitar, um tempo de convivência. Os recém-casados, quando moram com seus pais, correm riscos, que é muito difícil morar, por melhores que sejam os pais, porque a casa é dos pais. E os recém-casados, e se tem um filho, aí que a complicação é demais, porque os avós querem dizer como é que tem que se fazer com os netos, mas eles não são os pais daquela criança. Quem tem que educar são os pais, eles são avós. Eles têm que apenas curtir e deseducar, e curtir. Mas eles mandam. Mas por outro lado está na casa dos avós. Se o neto vai riscar a parede e o pai é neurótico e prefere a parede limpa e a mão do garoto vermelha de um tabefe, vai ter bronca. Porque quem tem que educar é a mãe, mas a parede é do avô. Então o avô diz, não, a minha parede ninguém risca não, nem Emmanuel reencarnado, vou respeitar, vou dar Bezerra, Emmanuel. Então é uma relação difícil, esse estágio tem que ser rápido. E quando os filhos trazem os pais para morarem com eles, o sogro e a sogra, meus amigos, depois de uma convivência relativamente curta, eles já estão habilitados aí para nosso lar, para a câmara de retificação. Porque os pais chegam e não se dão conta que a casa agora é dos filhos e não é deles. Aí eles querem arrumar o quarto, querem botar o parede. Não, esse sofá não está bem aqui, começa a arrumar o sofá. A casa não é deles. Mas meu Deus, está muito cafona isso aqui, deixa eu ajeitar. E vai ajeitar. Quando ela chega, a mãe decorou a casa completamente. E ela pagou um design de interiores para fazer aquela posição da sala. E quando ela chega, a sogra fez o design exterior, mudou todas as posições. Ela tem um choque. E o filho, coitadinho, fica esquartejado entre a mãe e a esposa. Porque ele olha para a mãe e a mãe diz, eu quero ver, eu lhe dei um corpo. Você deve a reencarnação em mim, vivi por você. Porque mãe desequilibrada é uma sogra de excelência para desenvolver a perfeição no outro. E a esposa fica dizendo, eu quero saber se você ama mais eu ou ela. É uma briga em que o filho morre, porque ele não consegue, não é questão de opção, são papéis diferentes. Ele não tem que optar por uma ou por outra, ele tem que se livrar dessa bronca amando, exercendo a amorosidade, colocando cada um no seu papel adequadamente. E ele o faz sem atrito, não com atrito, mas ele vai fazendo do atrito uma possibilidade de crescimento. Ele quer fazer tudo numa boa, que não haja arranhadura para nenhum lado. Às vezes não dá, às vezes dá, mas às vezes não dá. E ele então administra o conflito e vai crescendo com o conflito, e a mãe vai crescendo, a filha vai crescendo, a esposa vai crescendo, e o processo vai crescendo, a dinâmica vai crescendo. Por isso minha mãe, na sua sabedoria, dizia, meu filho, quem casa faz casa bem longe da casa onde casa. Nunca entendi esse provérbio dela com tanta precisão, à medida que eu fui mergulhando nos processos psicoterapêuticos atendendo as famílias. Porque a mãe diz assim, só eu sei o que o meu filho gosta, pensa e quer. Ela tem o poder de Deus sobre o filho. E a outra é a outra que chegou depois. E mesmo que seja uma mãe, uma esposa, que venha de uma outra vida, porque às vezes a gente encontra uma outra pessoa e começa a tratar como filho, e quando a gente percebe, nós estamos numa ingerência inadequada em relação àquela pessoa. Por isso, o Espiritismo nos traria a possibilidade de entender os processos existenciais, pegando os contributos da ciência e fazendo a aliança da ciência com a religião, fazendo uma síntese do conhecimento a partir da dimensão do espírito e apontando para uma dimensão sincrônica, bem ajustada,
de todas as dimensões que se fazem presente na nossa condição de um ser que tem um corpo, que tem uma emocionalidade, que tem um psiquismo, que tem uma dimensão de interação social e que tem uma transcendência. O Espiritismo nos traria isso com tanta beleza, com tanta prontidão, decodificando do Evangelho as leis de amor para os nossos dias. Nesses dias contemporâneos, meus amigos, nós somos chamados, à luz do pensamento espírita, a regular as nossas relações conosco mesmo e com o outro, através dessas leis precisas, que são as leis de amor, que estão postas aí, apenas que nós temos que descobri-las através da nossa reflexão, do nosso estudo, e o Espiritismo se nos revela, para que possamos lidar bem com o corpo, num dia em que o conflito surge na contemporaneidade, aonde eu vejo na academia, eu frequento a academia regularmente, para administrar as minhas taxas, eu vou com regularidade à academia, às vezes menos do que deveria, e eu percebo as pessoas, como é que elas funcionam, e não dá para não percebê-las. Aqueles jovens, com uma musculatura que não tem músculo para onde mais avançar, numa hipertrofia, que quando eu chego nos aparelhos, eles já foram no último aparelho, já não tem mais. Eles levantam aquele peso, e levanta aquele peso imenso, que eu não consigo levantar nem um terço, levanta e ainda olhando para o espelho, ó. As estrias, aquela musculatura que não pode nem fechar o braço, de tão forte que eles são. E eu olho nos olhos deles e vejo uma criança ferida. Se hipertrofiam por fora, passam às vezes 3, 4 horas por dia na academia, experimentando aquilo que numa linguagem psiquiatra se chama a vigoroxia. É a patologia moderna dos nossos dias, daquele que é viciado na academia e passa 3, 4 horas todos os dias na academia, e ali estão hipertrofiados por fora e por dentro são vazios, são crianças. Eu olho as mulheres procurando definir o corpo, a dedicação com que elas fazem e o jogo de cena, porque a academia é um espaço para a paquera, para as ficadas, os olhares se cruzam, e eu fico fazendo uma análise psicológica fantástica de laboratório, e eu vejo as jovens, meninas às vezes com corpo escultural, mas nunca conseguem se sentir bem. Se você se aproxima, elas estão sempre reclamando de uma gordura em algum ponto qualquer do seu corpo. Não, eu tenho ainda aqui uma gordura localizada, eu procuro, não enxergo nada. Não é porque eu esteja cego, já envelhecendo, não. É porque elas veem aonde não tem. O processo de auto-rejeição é tão grande que elas não conseguem se acharem belas. Fazem ali por escultura, tiram a gordura daqui, põem dali, aprontam aquelas áreas que podem aprontar. As que não dão, faz o processo da siliconagem. O que não dão, puxam para cima, puxam para baixo. E são jovens, belas às vezes. Não precisam mais de fazer mais nada. Às vezes apenas um cuidadinho aqui e acolá. Nada que um batom não resolva. Porque uma mulher bonita, botou um batom, pronto, acabou, já arrasou. Porque a beleza é mais interna do que externa. Aí você vê aquelas mulheres belas que você se aproxima. Quando você vai conversar, parece que você está conversando com uma menina de 7 anos, de 10 anos. Você vê a incompetência emocional numa mulher bonita, mas que guarda uma criança dentro. Quantos de nós, meus amigos, nesses dias de tumulto e de conflito, somos chamados a levar a doutrina espírita para o santuário das nossas próprias almas, observando as leis de amor que devem regular a relação da gente com a gente mesmo, a partir do corpo, e na direção de todos os grupos sociais. Porque Jesus foi o grande astronauta, ou o grande astrônomo, que descerrou para nós leis que devem regular o encontro dos astros que somos nós, espíritos, luzes reencarnadas, vestidas de corpo, para que pudéssemos um com os outros montar uma constelação familiar, montar uma dupla e fazer um dueto na dança cósmica. Mas é preciso
Que possamos, pelo livre-arbítrio, no exercício da nossa liberdade, descobrir essas leis, a fim de atualizá-la em nossa existência e poder perceber que a vida é um concerto cósmico. De que o macro, o micro, a terra e as nossas relações, elas podem ser tão belas, tão formosas, porque há uma orquestração universal. Mas, ó homens de pouca fé, precisamos nos apropriar da nossa cota de responsabilidade, da nossa cota de coparticipação e cumprirmos o nosso dever na fala do Espírito Emmanuel, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos. E quando conseguimos fazer isso, nós passamos a honrar o nosso corpo, a honrar a parceiro, os filhos, os pais, os parentes, os amigos. Passamos a honrar a terra. Somos incapazes de jogar uma garrafa PET na rua. Nos incomoda, como nos incomoda ver alguém cortando o galho de uma árvore a esmo na rua, simplesmente porque quer cortar o galho da árvore, sem um estudo pericial anterior. Já a terra, aquilo que você faz com ela dói. Você já cria os seus filhos e devolve os filhos para a mãe terra e deixa eles andarem descalços, porque você sabe que com a relação com a mãe terra é uma relação amorosa. Suprime aquela fala: meu filho, não fique descalço que você vai sujar do seu pé, como se a terra fosse suja. Nós começamos a resgatar um amor ecológico e passamos a encontrar Deus e a descobrir um novo sentido da vida. E aí a música de Gonzaguinha, ela toma uma outra conotação quando nós estudamos o Espiritismo, porque ela ganha um formato de grandiosidade na perspectiva da transcendência. E a vida, diga lá o que é, meu irmão? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? Mas e a vida? Será maravilha ou sofrimento? Será alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida é um nada do mundo, um tempo, um momento que não dá nem um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver, ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. No entanto, eu confio na moça e na moça eu ponho a fé. Nós é quem fazemos a vida, como der, puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só alegria e sorte. A pergunta roda, a cabeça agita e eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita. É bonita viver sem ter a vergonha de ser feliz e cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Obrigado. Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé,
religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa.